Você viu, irmãos, que tem poder quem age? Quem não age não tem essas experiências. Quem tem ações vai ter. Então saiu da zona de conforto, está na zona de ação. E na zona de ação, irmãos, tudo acontece. Quando um líder, ele sai da zona de conforto e vai para a zona de ação, as coisas acontecem. É o que Jesus disse, ide pregar o evangelho. Então, quando nós saímos da zona de conforto, irmãos, e vamos para a zona de ação, as coisas começam a acontecer. Deus vai nos dar almas. E olha que tremendo, irmãos. Elas chorando, dizendo assim, puxa, eu me senti muito bem. Nossa, eu vou voltar domingo que vem. Falei, volta mesmo. Aí já chamei a pastora, já apresentei a pastora para elas também, né? Já conversamos com ela. Eu também, né, fui apresentado também para ela também. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus começou a agir. E Deus começou a salvar pessoas. E elas estão felizes e vão mudar a vida delas. Porque, irmãos, são pessoas que muitas vezes estão com depressão, pessoas que estão sem propósito, pessoas que estão ali sem a salvação, indo para o inferno, e agora, através de Cristo, vão para o céu. Então, nós precisamos realmente estar na zona de ação. Glória a Deus. Mas agora, queridos, eu quero falar a mesma coisa, mas eu quero falar da automotivação. É muito difícil nós automotivarmos alguém, porque a motivação, ela tem que vir do coração da pessoa. Então, muitas vezes, vamos pregar sobre motivação, mas será que nós conseguimos motivar alguém se a pessoa não quer? Será que nós conseguimos motivar alguém se a pessoa está desanimada? Será que nós conseguimos motivar alguém? Mas tem uma coisa que ela nos motiva. Então o líder, ele tem que ser automotivado. Porque olha só, se você olhar para a vida de Jesus, você acha que Jesus estava automotivado? Olha que ele falava, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus estava cheio de motivação. Ele disse, olha, né, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, e realizar a sua obra, e completar a sua obra. Ele estava cheio de automotivação. Como que nós podemos ter automotivação? Porque, tudo bem, tem que ter, né, sair da zona de conforto e ir para a zona de ação, fazer as ações, ter o alvo, ter as ações. Mas, para isso, eu tenho que ter o quê? Automotivação, não é? Automotivação. Então, o que é motivação? Então, vamos ver o que é motivação. Significa, olha só que tremendo, irmãos, motivação significa motivado para ação. Então, é uma sequência da pregação de segunda-feira passada. Nós temos que estar motivados para ação. Então, nós temos que fazer ações, mas eu tenho que estar motivado para agir. Então, todo líder precisa estar motivado para ação, motivado para agir. Então, agora eu quero te dar a motivação. Qual que é a sua motivação? Como que você pode ser automotivado? Então, na prática, é muito difícil motivar alguém, na prática. Na realidade, o líder precisa ser automotivado. Por isso, irmãos, que a liderança não é para qualquer um. A liderança é para aquelas pessoas que querem. Não tem como você forçar alguém a ser líder. Liderança é para aquelas pessoas que entenderam o chamado, entenderam o propósito. É claro que nós queremos que todos podem ser líder. Mas para ser líder, a pessoa tem que ter motivação. Porque ela tem que estar motivado para a ação. Porque senão ela vai ser um líder, né, na zona de conforto. Que não visita, que não discipula, que não ganha ninguém para Jesus. Sabe, que passa ano e não acontece nada. Por quê? Porque ela não tem, ela está na zona de conforto. Ela precisa sair da zona de conforto para a zona de ação. Mas para isso ela tem que ser automotivada. Então Jesus era um líder automotivado. Por que Jesus era automotivado? Ele tinha valores, e aqui está a palavra, ele tinha valores e objetivos claros. Então Jesus tinha alvos, mas por detrás do alvo de Jesus tinha valores. E aqui, irmãos, é o segredo dessa pregação, é o valor. Então todo líder, para ser automotivado, ele precisa estabelecer e conhecer os seus valores. Por detrás das nossas metas, dos nossos objetivos, do nosso foco, não é? Por detrás tem que estar os nossos valores.
Porque quando você tem valores definidos, quando você sabe qual é o seu valor, tudo muda na sua vida. Então olha só, a nossa vida é baseada em nossos valores. E o nosso sistema de valores irá determinar qual é a nossa missão de vida. Ou seja, o nosso propósito. Então o que é valores? Valor é aquilo que é importante. Não é? Por exemplo, né, quando você quer um smartphone, você quer muito uma coisa, né? Então você vai saber ali quanto custa. Qual é o valor desse smartphone? E se você quer muito um smartphone, você compra ou não compra? Está aí o iPhone aí que 13 mil, 15 mil e a turma compra, não é? Porque, não é? Tem valor, mas a pessoa quer muito isso. Não importa se é caro, não é? Aquela pessoa, ela quer. Então o valor é aquilo que é importante. Aquilo que é importante para a minha vida. Os nossos valores precisam estar alinhados com os valores de Deus. Então, os meus valores, ele tem que estar alinhado com os valores de Deus. Porque nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Glória a Deus. Por exemplo, o valor de uma pessoa mundana é o quê? É o mundo, né? As drogas, muitas vezes, a bebida, a prostituição, não é? É a noitada. Por quê? Os valores daquela pessoa são diferentes. Então ele vai viver segundo os... Porque presta atenção, querido, nós vamos viver segundo os nossos valores. Então tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja, porque ele acha que não tem valor a igreja. Não tem valor servir a Deus, porque os valores deles é diferente. Ele vai dar risada se você pregar para ele, porque ele está no mundo. Ou então ele nem conhece, não é? Então ele está totalmente perdido com os valores pervertidos. Mas os nossos valores, eles estão pautados em Deus, na sua palavra, amém? Então os nossos valores precisam estar alinhados com os valores de Deus, isto é, a sua palavra, e assim cumpriremos o nosso chamado, glorificando a Jesus. Deus não tem só salvação para nós, pois Ele quer que venhamos a fazer a sua vontade aqui na terra, glória a Deus. Deus não quer só te levar para o céu, não é? Se Deus quisesse só te levar para o céu, você aceitava Jesus, Ele já te levava para o céu, já morria, já ia para o céu, né? Mas Ele te salva e Ele te deixa aqui na terra para que você cumpra os propósitos dEle. Glória a Deus por isso. Então olha só, são os nossos valores que nos motivam. Então lembra que é motivação, não é? Movido para ação. Motivação é estar movido para agir. Então você tem que saber quais são os seus valores. Valores é aquilo que tem importância de verdade para mim. Então, para você entender um pouco melhor, vamos lá. Vou colocar os meus valores. Eu creio que vai ser, é como fosse o teu também. Não é nós que amamos a Deus, mas qual que é um dos nossos maiores valores que existem para nós? E é um mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O nosso maior valor quem é? Deus. Deus é o nosso grande valor? Maior valor? Agora presta atenção. Quando Deus é um valor muito importante para mim, o que vai acontecer? Eu venho para a igreja? Eu vou orar? Eu vou ler a Bíblia? Por quê, queridos? Porque é incoerente, se o meu valor é Deus, é incoerente se eu não vir para a igreja. É incoerente eu não orar, não ler a Bíblia, não me envolver nas coisas de Deus, não ter conexão com Deus. Agora olha só, por que tem pessoas frustradas? Porque muitas vezes ele tem um valor, mas a vida dele não corresponde com o valor dele. O valor dele é Deus, mas ele não vem para a igreja. Ou então ele é relaxado na sua vida espiritual. O que vai acontecer com um cristão desse? Ele vai sentir uma frustração na sua vida. Ele vai ser aquela pessoa frustrada. A vida dele não vai ter sentido, porque ele está vivendo uma vida que não condiz com o seu valor. Agora, quando eu tenho o meu valor, e aí, queridos, esse valor, qual que tem que ser o meu alvo? O meu alvo é o que? Olha, eu tenho um valor que é Deus, o meu alvo, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero ter conexão, eu quero estar na igreja, eu quero adorar, eu quero estar na presença dEle, eu quero fazer a sua vontade, eu quero ouvir a sua voz. E aí, querido, olha só, quando eu tenho valores, fica muito mais fácil eu estabelecer
uma meta, um alvo, porque esse alvo, ele tem que acompanhar os meus valores. Sim ou não? O alvo acompanha o valor. Então, é muito importante. Outra coisa importante, família. Para nós, né, depois de Deus, quem que é mais importante? Família. Então, quando você não vive, né, uma família legal, quando você não valoriza a família, ou quando você começa a trabalhar muito e não ter tempo para a família, vai acontecer um conflito. Por quê? Família para você é muito importante, é um valor tremendo, mas você não está vivendo a família. Está trabalhando demais, não tem tempo para a esposa, para os filhos. E o que vai acontecer com você? Frustração. Porque os nossos alvos, eles têm que estar de acordo com os nossos valores. Então, outro valor para nós também importante, profissional e financeiro, é um valor importante, o dinheiro, porque com dinheiro você sustenta a família, sim ou não? Dinheiro, profissional, estudo, porque o estudo também te ajuda você a ganhar dinheiro, você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Então, olha só, terceiro, valor profissional, financeiro. Então, isso também é um valor teu, é um valor. Então, você tem que estabelecer, nós como cristãos, irmãos, temos que estabelecer quais são os nossos principais valores. Outro valor muito importante, saúde. E quando nós falamos de saúde, podemos colocar lazer, porque o lazer traz a saúde emocional, não é? Saúde física também, academia, caminhada, alimentação. Então, tudo isso, saúde é um valor importante para você, porque sem saúde você não faz nada, você não ganha dinheiro, não é? E dá trabalho para os outros ainda. E o quinto, servir o reino de Deus. Então, o que é para nós o servir, para mim, irmãos, é algo muito importante, né? Fazer a obra de Deus. Sempre, desde quando me converti, sempre eu amei servir a obra de Deus, servir, né, na igreja, servir os irmãos. Eu lembro que quando me converti, irmãos, a primeira coisa que fui fazer foi lavar a igreja. Fui lavar a igreja, ajudar a lavar a igreja, ajudar na portaria. Eu não sabia pregar, não sabia fazer, mas eu sabia sorrir para as pessoas, sabia abraçar as pessoas, e eu tinha que fazer aquilo que eu sabia fazer. Amém, queridos? Então, olha só, eu coloquei 5 aqui, mas você pode colocar até mais valores. Então você pode colocar, sei lá, honestidade, você pode colocar felicidade, e na realidade você tem que saber o que é felicidade para você também, né? Eu quero ser feliz, mas o que é ser feliz para você? Para mim, ser feliz, irmãos, é servir a Deus, é ter uma família maravilhosa, não é? E ter condições para sustentar minha família. Para mim isso é felicidade para mim. Eu já estou feliz cumprindo esses princípios aqui. Agora olha só. Descreva os 5 principais objetivos da sua vida. Então vamos colocar, que eu falo para você, descreva para você os 5 principais objetivos da sua vida. Então, como o teu valor é Deus, então eu quero ter intimidade com Deus, ter o coração dele. É um objetivo, é um alvo. Olha só, esse alvo está de acordo com seus valores? Sim. Então, ok. Só para você entender um pouco melhor. Outro objetivo, ter uma família forte e estruturada, viver em amor. Esse alvo está de acordo com os seus valores? Sim, maravilhoso. Vida profissional e financeira abundante, prosperidade, guardar dinheiro, está de acordo com os meus valores? E aí, esses alvos têm que estar de acordo com os meus valores. Vida saudável, lazer, caminhada, emagrecer, comida, serviço, obra de Deus, ganhar almas, fazer discípulos, cuidar, pastorear pessoas. Então olha só, os meus valores estão de acordo com os meus alvos. Para cada objetivo, e aí que nós vamos falar, né? Para cada objetivo, escreva 10 ações. Então, por exemplo, intimidade com Deus, orar todos os dias 15 minutos, ler a Bíblia todos os dias, ler um livro por mês, ficar em silêncio para ouvir a sua voz, estar na igreja todos os domingos, viver em obediência, lembrar dele em 1 hora, ficar declarando a palavra, orar em línguas 15 minutos, meditar no versículo bíblico todos os dias. Então olha só, eu vou ter ações que me levam a cumprir realmente os meus valores, que é Deus. Então olha só, eu quero ter intimidade com Deus, porque esse alvo está de acordo com os meus valores. Glória a Deus.
Deixa eu contar algumas histórias para vocês aqui. Então, um rapaz estava trabalhando numa empresa, e aí chamaram ele para ocupar um cargo de gerência regional. E ele chega para... Um dos valores dessa pessoa era a família, só para você entender bem. E ele chega, né, para a mulher dele e fala: amor, me chamaram para ser gerente regional, e o que você acha? A mulher dele disse: amor, nós vamos ganhar 40% a mais, né, nós vamos poder dar uma vida melhor, né, para você, para os filhos. E a mulher dele assim falou: amor, as 3 pessoas que ocuparam esse cargo, você vai ter que viajar de 20 a 25 dias no mês. As 3 pessoas que ocuparam esse cargo se separaram, tiveram um problema de saúde, engordaram. Você acha mesmo que você precisa desse emprego? Não, amor, mas olha só, um valor dele era família. Ele estava com boa intenção. Ele queria dar uma vida melhor para a família. Só que olha só, queridos, o valor dele era a família e o alvo dele era então ser gerente. E a mulher dele não gostou muito, disse que não era bom, mas mesmo assim ele foi e aceitou. 25 dias viajando por mês. De 20 a 25 dias. Passado 2 anos, ele não tinha visto os filhos crescerem, a mulher dele com depressão, querendo se separar dele, ele com problema de saúde já, e a vida dele bagunçou, e ele já com uma depressão. Por quê? Porque ainda que o alvo dele fosse ganhar dinheiro, não é? Ele não tinha tempo para a família. Então olha só, um alvo não estava de acordo com um dos valores dele, que era a família. Por mais que ele estava querendo contemplar a família, mas a vida que ele estava vivendo não estava de acordo com o principal valor dele, que era a família. E a família dele quase se destruindo, porque os filhos já não viam mais o pai. Imagina só como ficou a vida deste homem. Então é muito importante, irmãos, por trás dos nossos alvos, os nossos alvos têm que contemplar os nossos valores. Glória a Deus. Quando você tem os teus valores definidos, quando você sabe que você nasceu, eu achei tão lindo que eu fui numa célula de adolescente, a Júlia, não sei se ela está aí, eu já contei já para os irmãos, né, filha da Rafa, do John, ela falou assim: eu amo liderar, mas eu achei tão lindo ela falar aquilo lá, irmãos, e o pastor ficou todo feliz, né, irmãos, quando um líder fala que ama liderar, aí o pastor fica mais feliz ainda. Eu amo liderar. Então, queridos, como é importante você entender, não é, os valores com os seus alvos. Você ter alvos, mas você também saber dos teus valores. Uma outra história. Uma irmã, uma empresária, ela queria muito comprar uma casa num condomínio fechado. Era o sonho dela. O marido dela viajava de segunda a sexta, né? Sexta-feira ele chegava tarde e na segunda de manhãzinha ele ia trabalhar. E ela queria muito, né? Ela tinha uma loja e ela estava na cidade onde ela estava, só que a casa dos sonhos dela era numa outra cidade, uma cidade próxima. E o sonho dela era comprar aquela casa. E ela então conseguiu comprar aquela casa, ela se mudou para aquela casa, só que aconteceu um problema. Ela já não tinha tempo mais para almoçar com os filhos, não é? O marido distante, viajando, porque antes ela almoçava todo dia com o seu filho, ela levava para a escola, ela tinha uma vida de qualidade, mas agora ela estava morando numa outra cidade, era uma casa dos sonhos, mas agora ela não tinha tempo para nada, e passado algum tempo, ela começou a ter problemas, também de depressão, não é? Um peso, e começou a ter... Então olha só, muitas vezes os nossos alvos, nós temos que perguntar, se eu conquistar isso, vai contemplar os meus valores? O que eu ganho conquistando isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque é muito importante, estou falando essa palavra, porque é muito importante você estabelecer quais estão os seus valores. E quando você tem os seus valores estabelecidos, Deus, família, não é? Profissional, financeiro, saúde, reino de Deus, servir, fazer a obra de Deus. Porque, irmãos, quando você sabe quais são os seus valores, você vai ter automotivação. Porque isso vai ser do coração. Você está fazendo isso porque isso está no teu coração. Você ama fazer aquilo que você, né, se propôs. Então essa automotivação foi o que Jesus ele encontrou. Olha só, Jesus falou assim:
a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por quê? Jesus tinha os valores muito bem definidos. E quando ele tem o valor e tem o alvo definido, os objetivos definidos, queridos, nós encontramos automotivação. Glória a Deus. E a pergunta é, por que que você lidera? Por que que você faz a obra de Deus? Por que que você quer ganhar almas? E quem sabe você nunca fez essa pergunta, por que que você está aqui no Tadel, numa segunda-feira? Uma segunda-feira, tivemos alguns irmãos que não vieram, né? O Ricardo avisou que não podia estar vindo aqui, o Damon estava com dor de cabeça também, e avisou que não podia estar vindo. Por que que você está aqui nessa segunda-feira? Por que que você está dando a sua vida, não é? Servindo a Deus? E é isso, é muito gostoso, irmãos, porque você vai poder falar assim, eu estou fazendo isso porque esse é o meu valor. Esse aqui é o meu valor, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Porque tudo é uma questão, irmãos, sabe, de visão, daquilo que você enxerga da tua vida. Porque o que acontece com alguns líderes? Ah, não, é muito trabalho, tem que ir no Tadel, tem que fazer tal coisa. Porque, irmãos, quem sabe não está contemplando, né, os valores. O alvo dele não contempla os valores dele. Agora, quando você tem o teu valor de servir a Deus, de ser útil no reino de Deus, e aí, queridos, é uma questão também de obediência. Porque se você ama Deus, Deus ele te pede algo também, não é? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas. Então é uma questão também, irmãos, de obediência a Deus. Já mistura, não é? Obediência a Deus com servir, de ser útil. Lembra da parábola dos talentos? O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 talento enterrou. E ele foi chamado de servo mau e preguiçoso. Por que ele foi chamado de mau? Porque o talento que Deus deu para você e para mim, queridos, vai abençoar outras pessoas, né? O Carlos e a Juliana, se eles não tivessem ido naquela casa, naquele tempo, eles não ganhariam 2 pessoas que aceitaram Jesus nessa semana e vieram confirmar aqui. Então, olha só, a disposição, a ação do Carlos, da Juliana, fez com que pessoas foram alcançadas no reino de Deus. Por quê? Porque eles estavam no lugar certo, na hora certa, e Deus usou a vida deles numa oração, numa disposição, sim ou não? Agora, se eles não vão, não acontece nada, não tem ação. Glória a Deus. Então, queridos, aqui são as nossas ações, e eu quero falar então, falando sobre valores, que é importante você manter o foco. Porque muitas vezes, pastor, eu tenho o alvo, eu tenho as ações, mas passado 3 semanas, a pessoa já esqueceu do alvo que ela tinha, esqueceu das ações que ela fez. Pastor, o que eu tenho que fazer para que eu esteja sempre motivado, automotivado? Primeira coisa, estabelecer os seus valores. Você tem que saber quais são os seus valores. Glória a Deus. E tem muitos mais valores: honestidade, verdade, integridade. E isso é importante, irmãos, você conhecer os seus valores. Porque se você entende quem você é, quais são os seus valores, é muito mais fácil você trabalhar com pessoas. É muito mais fácil você trabalhar com você mesmo. Por exemplo, lealdade. Eu prezo, um dos meus valores é lealdade, outro meu valor é integridade, não é? E aí, queridos, você vai estabelecendo, é muito importante, verdade. Um dos valores, quem sabe teu, verdade, integridade, lealdade. E isso vai fortalecendo, e você vai sabendo quem você é também. E como você tem que se comportar. Porque muitas vezes você está tendo uma atitude. Um tempo atrás eu confrontei uma pessoa e falei assim: cara, você vai continuar fazendo isso ainda? Ele disse: não. Eu disse: isso está glorificando a Deus? Era um discipulado, tá, irmãos? Está glorificando a Deus? Eu disse: não. Eu falei: então você vai continuar fazendo isso? Por quê, irmãos? As atitudes dele não contradiz com os valores dele. Eu disse: se arrepende. Só que ele precisa saber quais são os valores. Ele está perdido, porque ele não sabe os valores. Quem não sabe os seus valores, irmãos, vai fazer coisas que não deve fazer.
quando nós sabemos quais são os nossos valores, e aí o que vai acontecer? Você vai começar a viver de acordo com os seus valores, e você não vai aceitar você fazer coisas erradas, você muitas vezes fazer coisas que não glorificam a Deus, que não estão de acordo com os teus valores, porque são os valores, né, bíblicos da palavra de Deus. Então, muito importante agora é o poder do foco. E nós falamos aqui, mas vamos recapitular. É muito importante você ter um foco, um alvo visionário. Você precisa ter uma visão clara. Qual que é o meu alvo? É multiplicar 27 de julho de 2027. Queridos, você tem que ter uma visão clara. Você tem que estar claro para você qual é o teu alvo. Essa é a minha visão? Está clara? Ok. O foco visionário é onde eu quero chegar. O que eu quero fazer com a minha vida? Eu estou falando hoje de Tadel, tá, irmãos? De Tadel, de ministério. Mas você pode falar tua vida conjugal, tua vida profissional, estudos, finanças, o que você quer comprar, o que você quer fazer, que carro você quer ter, que casa você quer morar. Então, você pode fazer para tudo, mas estamos falando de Tadel. Mas isso aqui, irmãos, é um culto de Tadel, mas você pode usar para todas as áreas da sua vida. Deixar de gastar no cartão de crédito, não é? Guardar dinheiro, deixar de gastar muito, ser uma pessoa mais gentil, educada. Irmãos, esse foco, você pode escrever, você pode ter vários alvos na sua vida. E aliás, nós temos 10 áreas que nós pregamos aqui, 10 áreas que você precisa estabelecer alvos, não é? Metas, objetivos na sua vida. Então, olha só, primeira coisa é o foco visionário. Eu tenho que ter visão. O que eu quero para mim? O que eu quero de verdade para mim? Tem que ter um desejo ardente. Eu vou multiplicar a minha célula dia 27 de julho de 2024. Não é dia 27 de julho de 2030, é 24. Aí, o foco comportamental. O primeiro é o visionário, onde eu vejo. O segundo é o comportamental. Por quê? Eu preciso falar dele. Gente, toda semana você tem que falar, gente, nós vamos multiplicar a nossa célula 27 de julho de 2024. Você precisa falar. Qual que é o grande problema do alvo? Esquecemos dele. Ninguém fala mais de multiplicação, ninguém fala mais de GV, ninguém fala mais de CE, ninguém fala mais de discipulado. Põe de marca. É assim? Não. Você quer conquistar os seus alvos? Foco comportamental, né? Falar sobre assunto o tempo todo. Ter foco comportamental, você precisa pensar nele, falar dele e sentir. Você tem que sentir você multiplicando, se ver multiplicando. Por isso precisamos viver o processo. Oração, Bíblia, livros, ir dormir e acordar pensando no foco. Por isso que é importante o culto de Tadel. O Tadel, irmãos, eu não deixo vocês esquecerem. Um dos cultos mais importantes que nós temos na igreja, mas esse culto aqui. Sabe por quê? Porque esse é o culto da liderança. A minha função é não deixar morrer a visão. É ter um foco comportamental. Amém? E não era cheio, não. Nós começamos com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Eu ficava aqui, 3 pessoas, 4 pessoas conversando, falando, ministrando. Depois foi crescendo. Traga os seus auxiliares. Vão trazendo os auxiliares. E aí, foi vindo os líderes. Todo começo é do pouco. Ensaio mental, fechar os olhos, visualizar você multiplicando, visualizar a tua vitória, visualizar você entrando nas casas, ganhando pessoas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e depois quando a gente entra e Deus faz a obra, não é gostoso? Você vê ali, batizou, converteu, mudou de vida, Deus restaurou o casamento. Quantas pessoas foram transformadas pela tua vida que estão aqui hoje? E para terminar, queridos, é o foco consistente. O que é? É o visionário, o comportamental e o consistente. Por que tem que ser consistente? Precisamos ter foco consistente até que aconteça completamente. Você tem que ser consistente. Você tem que ter um foco consistente até acontecer. Vai acontecer. Exemplo da gelatina, né, irmãos? Tem que ficar lá na geladeira até endurecer. Manter olhando, ficar falando. Quantos que conseguem emagrecer por um tempo, mas depois relaxa e engorda tudo de novo? Porque não é consistente. Não é? Tem que ficar
Irmãos, tem que ser consistente, tem que ficar ali, não é? Igual o antibiótico, toma por um dia, 2 dias, melhora, para de tomar, a infecção volta mais forte. Você tem que tomar o antibiótico todos os dias que o médico receitou lá. É 7 dias? É 7 dias até terminar. Amém? Então aqui, irmãos, ó, semana passada nós falamos dos 13 ações para multiplicar a célula. É tão simples, queridos, só precisa de você ter automotivação para fazer acontecer. Lembrando que motivação é motivado para agir. E quem vai nos motivar para agir? Os nossos valores. Quando eu sei do meu valor. É importante para mim a obra de Deus? É importante para você a obra de Deus? É importante para você almas? É importante pessoas convertidas? É importante pessoas indo para o céu? O Rick Warren, no livro dele, fala assim que a gente precisa ganhar pelo menos uma pessoa para a nossa vida valer a pena aqui na terra. Pelo menos uma, nós temos que levar para o céu. Se você conseguir, através da sua vida, levar uma pessoa para o céu, sua vida aqui na terra já valeu a pena. Uau! Olha só, então, recapitulando aqui, irmãos. Toda semana eu vou fazer 1, 2 visitas. É uma ação. Abrir um C até o final de abril. É um alvo e uma ação. Né? Então, olha só o que o Carlos e a Juliana fizeram. Abriu uma oportunidade, o que eles fizeram? Vamos fazer um C na sua casa? Vamos fazer um C na sua casa? Eles o que eles fizeram? Aproveitaram as oportunidades. Então, você vai aproveitar as oportunidades. Quarta-feira agora se torna célula na casa da Bruna, né, minha filha, né? Quarta-feira agora, obrigado pelo Noam, pela Mayra, que estão ali investindo lá na vida da minha filha lá, e está uma bênção. E minha filha, irmão, ela está onde ela está? Pai, tem que ir para a célula, tem que ir para a célula, pai, tem que ir para a célula. Glória a Deus, irmãos. Compromissada. Onde está? Vamos que eu tenho que ir para a célula. Glória a Deus por isso, mas teve pessoas ali que investiram, não é? Estão ali ganhando almas, fazendo a obra de Deus, glória a Deus por isso. Então olha só, fazer o jantar do amigo com seriedade e excelência. Vai ter o jantar do amigo? Faz o melhor jantar, não é? Faz com excelência, faz os convites, convida as pessoas, não é? Nós temos aqui tantos líderes, irmãos, que eu podia dar o nome aqui, líderes tão preciosos que nós temos aqui. Fazer um evento de comunhão com a minha célula uma vez por mês. Então, vamos reunir. Né? Então, tem célula que vai para o boliche junto. Tem célula que vai... Nós fizemos a célula do Marcelo, da Edilene. Sábado, nós fomos jantar juntos. Né? Fomos jantar juntos lá no Estância Caipira. Irmão, mas comemos até dizer chega, né? Aleluia. Quando eu vi que a minha barriga começou a doer, eu disse, eu estou comendo demais. Mas foi tão gostoso, irmãos, conversamos. E foi tão legal, irmãos, que depois quando a gente chega aqui na igreja, a gente parece que a gente é já íntimo, né? Porque a gente passou aquele tempo tão precioso juntos, ali conversando, batendo papo, dando risada. E quando a gente chega depois, parece que a gente está já entrosado. É tão gostoso. Irmãos, como é importante fazer eventos de comunhão. E eu até me empolguei, né? Eu até falei para minha esposa, foi tão gostoso. Nós podemos fazer isso, aquele casal lá, podemos fazer com aquela outra célula, podemos fazer. E aí a gente ficou tudo animado, irmãos. Os dias que a gente tiver de folga, a gente chama os irmãos para jantar junto, aleluia. Glória a Deus. É muita gente para jantar, né, irmãos? Ô, glória. A vida com Jesus é maravilhosa, né? Discipular de 1 a 3 pessoas, né? Vou levantar discipuladores na minha célula. Outra coisa, irmão, você que é líder, levanta discipuladores. Você tem que ter um alvo. Eu vou levantar discipuladores. Eu estou discipulando o Claudinei. Vamos colocar que eu sou líder de célula, eu discipulo o Claudinei. E aí eu começo, Claudinei, agora você vai ser um discipulador. Porque a Bíblia diz que você precisa fazer discípulos. E eu vou, irmãos, incentivando ele a fazer discípulos. Tudo bem? Aí eu pego o Rildo e falo assim, Claudinei, você vai discipular o Rildo. E aí, irmãos, o Claudinei já começa a discipular. Irmãos, é uma microliderança. O discipulado é uma microliderança. O líder de célula é a liderança macro. O discipulado é a liderança micro. Então, eu já estou formando um líder. O Claudinei agora é o líder do Rildo, porque agora ele é o discipulador do Rildo. Então, olha só, irmãos, eu já estou levantando um líder sem ele saber. Uau! Amém? Quantos aqui tem discipuladores da sua célula? Discipuladores.
Então, queridos, essa tem que ser um alvo. Você quer multiplicar a tua célula? Você tem que ter líder. Começa levantando um líder através do discipulado. Então, olha só, vou levantar discipuladores na minha célula, vou levar meus discípulos para o Tadel. Eu sou o líder. Claudinei, segunda-feira, o que você faz segunda-feira? Nada. Então, segunda-feira comigo lá no Tadel. Pode ser? Do meu lado. Ô, glória! E aí, irmãos, eu trago o Claudinei comigo. E aí eu falo para o Claudinei, traz o Rildo também, desafio o Rildo. De repente veio o Claudinei e o Rildo. E agora, irmãos, eu estou com 2 auxiliares aqui no Tadel, ouvindo a palavra. Irmãos, você acha que ele vai se animar? Claro que se anima, querido. A fé vem de ouvir a palavra de Cristo, amém? Vou levar meus discípulos para fazer a escola do reino, desafiar meus discípulos para liderar. Né? Então, Claudinei, você vai liderar a folha, dou a folha para ele liderar. Vou levar meus discípulos a ter alvos em sua vida espiritual, levar a pessoa a ter um alvo na vida espiritual. Então, qual que é o teu valor? Vou ensinar isso. Qual que é o teu valor? Não é Deus? Então, você tem que ter uma intimidade com Deus top, uma conexão com Deus top. Você tem que orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Vou ensinar ele a ler um capítulo da Bíblia por dia. 5 minutinhos ele lê o livro, a Bíblia. Vou incentivar ele a ler um livro por mês. Olha só, eu estou investindo na vida espiritual dele, porque o meu líder, ele tem que ser espiritual. Vou deixar meus discípulos que vão para o Tadel ministrar a folha, vou levar meus discípulos a fazer o GV comigo, quando for fazer visita, e vou levar meus discípulos a liderar liderar ou me acompanhar no meu CE. Então, são 13 ações que nós temos aqui, que eu já coloquei lá no grupo dos líderes de célula. Impedimentos dos objetivos, dos alvos. Não ter objetivos claros, falta de tempo, falta de disciplina, falta de foco, falta de sabedoria, não sabe como fazer ou fazer de qualquer jeito, ficar muito no celular, numa TV, jogos, etc. Precisamos colocar foco nos objetivos. Foco visionário, foco comportamental, foco consistente. Glória a Deus. E acabou. Vamos colocar de pé? O Rildo, eu esqueci de pegar as folhas da verde. Está lá em cima, né, André? Você pega para mim lá. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Coloque uma música de valores aí, Renan. Feche seus olhos neste momento. Quais são os seus valores? Você tem Deus como teu maior valor na sua vida? Família. Trabalho. Financeiro. Saúde. Obra de Deus. Honestidade, lealdade, verdade, felicidade. Quais são os seus valores? Porque esses valores, eles estarão por trás dos seus alvos. Eles que vão te dar motivação. Quando eu sei que eu quero agradar a Deus, que eu quero fazer a vontade de Deus, que eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Quantas coisas Deus pode fazer através de você. Quantas coisas. E foi tão tremendo que o Carlos e a Juliana começaram a liderar agora. Não é? Começaram a liderar agora. E já estão dando frutos. Porque eles saíram da zona de conforto e foram para a zona de ação. E quando nós sabemos quais são os nossos valores, nós vamos viver automotivados. Coloca a mão no teu coração e ore a Deus agora. Fale para Deus que você quer viver segundo os seus valores, os valores dele na sua vida. Fale para Deus que você quer viver com um propósito, para glorificar o nome dele.